Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa carta que é curta no tamanho, mas olha, tem uma das mensagens mais potentes do Novo Testamento, a Carta aos Colossenses. Ela nasceu para responder a uma crise, a uma ideia bem perigosa que ameaçava diminuir quem é Cristo. E a resposta é uma visão tão grandiosa de Jesus que simplesmente muda tudo. E a carta já começa assim, nos colocando para pensar com essa pergunta. É muito fácil falar que Cristo é importante, né? Mas a gente tem vivido com a consciência de que Ele é de fato tudo. Não só uma parte da vida, mas o centro de absolutamente tudo. Essa é a questão que vai guiar nosso papo hoje. Olha só nosso roteiro. A gente vai começar falando da grandeza de Cristo, o Cristo Supremo. Depois vamos ver o que a obra dele realizou, essa reconciliação completa. A partir daí, a gente explora a nova vida que surge nele. Como essa fé funciona na prática, no dia a dia, e por fim, como essa vida vira uma mensagem para o mundo. Então, vamos lá. Qual era o problema lá em Colossos? A igreja estava sendo invadida por umas ideias que, na prática, diziam o seguinte: olha, Jesus é ótimo, mas você precisa de um algo a mais. E qual é a resposta de Paulo? Ele não fica discutindo os detalhes dessas filosofias. Ele simplesmente apresenta um retrato tão imenso, tão completo de Cristo, que todas as outras ideias perdem a força. É como um antídoto perfeito. E aqui a gente vê o grande contraste. De um lado, o que os falsos mestres ofereciam, uma mistura de regras, misticismo, filosofias humanas, um monte de coisa. Do outro lado, a realidade impressionante, Cristo. Ele não é só parte da solução, ele é a solução. A imagem visível de um Deus invisível, o Criador de tudo, a própria divindade em forma humana. A carta deixa bem claro, nem dá para comparar uma coisa com a outra. E a carta continua construindo essa imagem com títulos que são, sinceramente, de tirar o fôlego. Pensa só nisso. Ele não é só um profeta. Ele é o criador de tudo que existe, aquele que sustenta o universo inteiro, a cabeça da igreja, o ponto de encontro perfeito entre Deus e a humanidade. E a conclusão é esmagadora. Nele habita toda a plenitude de Deus. Não falta nada. Ok, se Cristo é supremo desse jeito, vamos avançar para ver a consequência prática disso. O que ele fez na cruz é completo, é definitivo. A carta descreve a reconciliação de um jeito muito visual, quase cinematográfico. É como se fosse uma mudança de cidadania. A gente foi literalmente resgatado de um domínio de escuridão e transportado para um novo reino, o reino da luz. Isso quer dizer que, em Cristo, o perdão não é uma coisa que a gente conquista aos pouquinhos. Não, é um status novo, completo, que a gente recebe pela fé. Não precisa acrescentar nada. E isso leva a uma pergunta muito prática. Se a obra de Cristo é total, onde é que a gente está colocando a nossa segurança? É 100% nele? Ou a gente está, talvez, sem nem perceber, tentando ajudar a obra dele com nossos rituais, nossas regras, nossos esforços? A carta nos força a escolher. É Cristo ou é Cristo mais alguma coisa? Agora, uma vez que a gente está unido a esse Cristo Supremo e fomos reconciliados por ele, uma transformação radical acontece. A gente não é mais a mesma pessoa. A gente entra numa nova vida. E essa nova vida é um processo, é algo bem dinâmico. Primeiro, a gente morre para a lógica do mundo. Nossos valores mudam. Em seguida, a gente começa a focar naquilo que é eterno, nas coisas do alto. E claro, isso exige uma batalha diária, né? Para fazer morrer os velhos hábitos e, ao mesmo tempo, um esforço consciente para se vestir com as qualidades de Cristo: compaixão, humildade, perdão. E o ponto-chave aqui é que, diferente das filosofias vazias, a espiritualidade de verdade não é abstrata, ela é prática, ela cresce e ela produz frutos que todo mundo pode ver. A fé em Cristo não é um sentimento estagnado, parado no tempo. É um processo real de amadurecimento. E onde é que a gente vê esses frutos? Bom, a carta traz toda essa teologia gigante para o nosso dia a dia. A fé em Cristo tem que transformar as áreas mais comuns da nossa vida, a nossa casa e o nosso trabalho. Esse quadro mostra como o senhorio de Cristo vira as estruturas sociais da época de cabeça para baixo. A lógica não é mais de poder, de dominação. A lógica passa a ser de serviço, de amor, de respeito mútuo. Cada pessoa, no seu papel, tem a mesma responsabilidade: agir de um jeito que honre a Cristo. Isso muda completamente a dinâmica dentro de casa e no trabalho. E a conclusão é inevitável. Segundo Colossenses, uma fé que só existe dentro da igreja ou só dentro da nossa cabeça é uma fé incompleta.
A fé verdadeira, de verdade, transborda e inunda cada área da nossa vida. E, finalmente, essa vida transformada não foi feita para ser escondida. Ela se torna um testemunho público, uma vida em exposição que aponta para a realidade e para a beleza de Cristo. E como essa exposição acontece? A carta aponta para atitudes bem práticas. A oração constante, que nos mantém conectados na fonte, a sabedoria, que guia as nossas interações, uma fala temperada com graça, que imagem legal, né? E uma vida vivida com propósito. Juntos, esses elementos tornam o Evangelho visível para um mundo que está sempre observando. E tudo isso nos leva de volta a essa verdade central que resume a carta inteira. Tudo encontra seu significado em Cristo. Ele é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Pensa na imensidão dessa declaração. Da menor partícula do universo ao nosso maior relacionamento, tudo só faz sentido nele. Ele não é apenas importante, ele é o centro de toda a realidade. E assim a gente termina onde começou. Depois de explorar a supremacia de Cristo, sua obra completa e a transformação que ele gera, a pergunta volta com ainda mais força. Ele tem sido, de fato, o centro da nossa vida e da nossa comunidade? Essa é a reflexão que a carta aos Colossenses deixa ecoando para a gente.